todos os pedagogos e pedagogas que estão participando conosco desta live e desejar uma boa live para todos nós, uma vez que a educação é um tema de interesse não só para os profissionais de educação, mas para toda a sociedade. Vou convidar aqui a nossa participante de hoje. Esperar aqui que ela entre. Tudo bem, né? Eu estou lhe ouvindo bem. Estou lhe vendo e lhe ouvindo perfeitamente. Que bom. Então, Luciana, em nome do programa, obrigada pelo seu sim. Não foi à toa que nós convidamos você como representante aí da gestão escolar, você que atua nesse segmento da escola. A gente acredita que nesse momento, diante desse contexto de pandemia, de isolamento social, é muito interessante para a gente saber de você que está no chão da escola, desse segmento que atua como articulador de todo o processo de ensino-aprendizagem de forma cotidiana, como é que a escola tem recebido esse cenário e quais são os desafios que têm se levantado, as dificuldades, e ao longo dessa caminhada também o que é que a gente pode pensar enquanto perspectiva de atuação da gestão escolar futuramente. Então, eu queria começar te perguntando, como gestor escolar, como você recebeu essa determinação de suspensão das aulas, essa informação para atuar em pressão enquanto gestor escolar no início de tudo isso? Bem, primeiro, quero agradecer o convite, Ele, para mim, é muito rico, porque vem me deixar como representante de uma categoria que sofre na pele tudo o que acontece na escola, Porque o diretor, ele é um professor que está regendo a orquestra. Então, eu fico muito feliz e agradeço a você. E agradecer a todo mundo que está entrando na live, a todo mundo que está participando, seja gestor, estudante, pai, seja quem for, está sendo muito bem-vindo. Bem, eu recebi essa notícia, da parada dos dias letivos muito naturalmente. Por quê? Porque, como todo mundo, a gente não fazia dimensão do que viria. A gente não fazia ideia de que seria uma coisa tão séria. Então, para mim, seriam 15 dias que nós iríamos nos guardar em nossas casas, enquanto passava uma doença que estava assolando, e que depois tudo voltava. Apesar que, no meu ver político da coisa, eu pensei, 15 dias letivos aberto mão assim, não tentei alimentar isso. Não gosto de alimentar o pânico, Então, eu decidi levar normalmente, e como toda comunidade escolar, professores, alunos, pais, eram 15 dias somente. Só que esses 15 dias, para nossa surpresa, foram mais 15 e mais 15, e aí a gente viu que realmente estávamos diante de uma situação de alarme, não só para a educação, mas para o mundo, para todo segmento da sociedade. É verdade, Luciana. E diante do aumento desses dias, desses dias de suspensão de aulas, a gente se viu diante da medida provisória que suspende a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, porém mantém as 800 horas aula. E aí as escolas se veem diante desse grande desafio de ministrar 800 horas aulas com um quantitativo de dias letivos bem menor. E aqui no estado de Pernambuco, a rede que inicia um processo de atividade remota, que é aquela aula que não é presencial, uma aula à distância, a rede que inicia isso é a rede estadual, e a gente começa aí um pequeno debate sobre o acesso à tecnologia. Em seguida, a rede privada entra também através de plataformas, e esse debate se amplia, sobretudo no segmento da educação infantil, onde a atividade à distância não está prevista na LDB, com os alunos portadores de necessidades especiais, como garantir esse acesso, com os alunos da EJA, dificuldades em tecnologia, a nossa dificuldade enquanto docentes também. E aí chega a rede municipal, esse debate, e a democratização da tecnologia tem sido uma grande dificuldade, Porque os nossos alunos, eles têm
Eles nem todos têm o recurso, e mesmo quando têm o recurso, eles não têm o acesso à internet. Mesmo quando tem o acesso à internet, muitas vezes essa internet é por dados móveis, no sistema pré-pago, que às vezes não está disponível lá para ele assistir a aula. Então, diante disso, eu queria pedir para você colocar um pouco para a gente aqui como é que a tua equipe, a tua escola pensou em se organizar, pensou na organização dessas aulas remotas, desse desafio de promover atividades à distância para os alunos. Bem, vê só, Laísa, eu estou aí no meio termo, né? Primeiro que eu vivenciei o Estado, né? Porque eu também faço parte da rede estadual, até chegar à rede municipal. Então, eu posso dizer que eu me enquadro no meio, porque comecei pela rede estadual, fui avisada, né, do documento do Conselho Nacional da Educação. Nós fomos convocados para saber que a gente agora, né, com o quadro que ia se desenhando, a gente ia ter que começar com as aulas remotas. Então, quando o Estado me chamou, então eu já percebi que isso iria chegar nas outras redes, nas redes municipais. Então, começou-se aí uma linha histórica, né? Primeiro a gente convoquei a gestão da escola e falei do que aconteceu no estado, que provavelmente a Olinda também iria, a rede municipal também iria ter que acatar isso. E aí a gente foi fazer um planejamento de como trazer isso para a equipe, professores, né, e se estender a toda a comunidade escolar. Então, o primeiro passo foram as reuniões, incansáveis reuniões com equipe gestora, professores por segmento, né, porque nós temos, a nossa escola funciona tanto o Fundamental 1 como o 2, como a EJA, e depois aí foram aparecendo os problemas, né? A primeira dificuldade, o professor que não está, né? Nós não somos de uma geração tecnológica. A maioria dos professores que estão nas redes hoje, com raras exceções, somos pessoas que fomos da faculdade, da universidade, que não exigia a tecnologia. Ela chegou depois, né? Então, isso é uma aptidão. Hoje, o professor que usa é aquele que quer usar esses recursos, que gosta, não é uma coisa obrigada. E aí, chegou a hora de dizer isso para o professor, que ele ia ter que fazer essas aulas. Então, a gente tem que usar todo o convencimento, né? Toda a estrutura para ele, né? E também toda a parte emocional, toda a parte, aquela força. Então, eu sempre digo que estamos um passo à frente, porque além de eu ter uma experiência nas duas redes, então eu posso fazer esse trabalho. Eu tenho também muitos anos de gestão, né? Eu tenho 11 anos de gestão e tenho uma equipe muito fechada, que topa tudo que a gente faz. Então, isso deu a gente essa força de continuar. Mas aí, os recursos tecnológicos, eu não vou dizer nem dos alunos só, dos professores também. Nós, como a tecnologia não faz parte do cotidiano da escola, o máximo é uma sala de vídeo para o aluno assistir um vídeo, ou algumas escolas que dispõem das salas de tecnologia, pouquíssimas por sinal, né? Porque o governo também falhou totalmente nisso, né? Então, os recursos do professor também. Então, a gente teve que fazer uma rede de ajuda de como fazer, com o que fazer, qual a melhor forma para o seu celular não ficar tão cheio. Então, houve todo esse planejamento, esse fortalecimento para poder a gente começar as aulas. Aos pouquinhos, o aluno foi vindo, os pais foram cadastrando, então fomos formando as turmas e aí começamos o trabalho em si. Como se deu esse trabalho? Como a escola tem o 2º ao 5º ano e de 6º ao 9º IEJA, então as turmas de IEJA e as turmas de 2º ao 5º ano começou o trabalho pelo WhatsApp. Então o professor faz toda aquela rotina, o vídeo de bom dia, né, a leitura e tal, e
e faz todo esse trabalho no WhatsApp. Já os alunos do sexto ou nono, nós usamos a plataforma, o Google Classroom, né, que já é uma plataforma onde o professor coloca atividade, o aluno pega aquela atividade e a interação no grupo de WhatsApp. Então, o trabalho não é fácil, o acesso ao aluno. Temos muitos alunos que ainda nós sabemos, está aí na mídia, está nas pesquisas, que o Brasil, o jovem brasileiro não tem acesso à internet. 50% dos jovens não tinham condições de fazer o Enem, porque não tem um computador para fazer esse estudo. 10% das crianças não têm acesso à internet. Então, a gente sabe que tem um grupo de alunos expressivo, porque se você juntar na escola de 840, né, então a gente vai ter quase 100 alunos aí que não tem esse acesso. Então, nós também, né, nos organizamos para que esse aluno que não tem acesso receba a atividade ela impressa. Isso não vai garantir, né, não vai garantir igual ao aluno estar com seu professor, mas pelo menos é uma forma de a gente dizer para esse aluno que a gente não esqueceu dele, que a gente não deixou ele fora do processo, né? Inclusive, teve um professor que sugeriu, vamos gravar um CD de áudio para ir junto com esse material. Então, achei isso maravilhoso. E vamos seguindo. Estamos construindo, né? Uhum. Luciana, você aponta aí grandes desafios, né, nesse processo. E eu acho que era interessante ressaltar aqui essa sua experiência na rede estadual que você traz. Você já tinha uma habilidade aí com tecnologia da informação. A tua unidade de ensino já tinha aí um canal de comunicação com a comunidade escolar, né? Isso via Facebook, na rede social. E essa partilha aí entre os segmentos da escola. E ainda assim, grandes são as dificuldades. Uma outra preocupação que a gente tem visto dos profissionais de educação é essa questão da frequência dos alunos. A gente tem depoimento de professores que colocam que, diante de todas essas dificuldades, às vezes só tem conseguido atingir 20% da turma, 30% da turma. Então, queria que você colocasse para a gente aqui, como é que você tem feito, tem recebido, tem tido feedback dos alunos dessas atividades? Como é que eles estão recebendo essas atividades e qual o feedback que eles te dão, essa questão da frequência, como é que está sendo? Bem, Laísa, é muito misto isso, né? Nós temos turmas, ontem a gente inclusive, ontem terminou o ciclo de reuniões, porque nós fazemos reuniões por grupos, né? E alguns professores colocaram que tem quase 100% dos alunos realizando as atividades, participação dos pais, isso nos deixa muito felizes. Mas também não vamos mentir que não existe o contraponto também, né? Existem aqueles professores que sentem a dificuldade. Até no próprio segmento do sexto ao nono ano, tem um determinado professor que diz que tal turma está respondendo muito bem às atividades, está frequente nas aulas, enquanto que outro não, já reclama disso. Mas a gente sabe que na realidade de sala de aula, né, no pé, no chão da sala de aula, a gente tem o aluno que corresponde à atividade e o aluno que não corresponde. Então, a minha análise é que nem sempre é a questão da conectividade, nem sempre é a questão do acesso. Às vezes, essa questão mesmo da gente ter que estar chamando para a responsabilização. Os que não têm acesso, a gente já sabe, porque a gente já fez todo um levantamento, a gente tem a planilha de acompanhamento, né? Então, existe a dificuldade, mas a grande maioria das turmas estão com um bom número, bem mais de 60%, 70% de alunos, tanto assistindo a aula como fazendo as atividades. A dificuldade da foto que não sai bem no feedback para o professor, a dificuldade daquele que não está na hora da aula, porque o celular é para dois, três alunos, porque o pai trabalha. Mas tudo isso a gente tem ajustado para poder dar certo, porque não é fácil. Eu uso agora a fala de uma professora, Marlete Buarque, da nossa equipe, que ela disse: quem disse que era fácil, mentiu, mas quem disse que era impossível, mentiu muito mais. É desafiador, mas nós vamos vencer. Então, é isso que eu uso. Não é fácil. Tem hora que a gente pensa que não vai conseguir, mas a gente está conseguindo sim. Dado, mas queria que, de repente, você pudesse responder aí a Régia, como é que tem sido essa comunicação com as famílias, nas crianças dos primeiros anos, né? Nas turmas
nos primeiros anos? Na verdade, nós, como eu disse no início, nós temos esse passo à frente, porque nós temos uma rede social com 4.500 pessoas. Então, uma notícia de aula, uma notícia de qualquer coisa que a gente coloca lá, né, ela toma conta. Mas nesse momento tem que ser aquela coisa juntinho mesmo, né? Não vai substituir nunca o pele a pele, mas tem que ser aquela coisa juntinho. Então, a gente quando colocou nos grupos, então o aluno não tem telefone, é a mãe. Então, todo o contato, as mães participam da aula, as mães conversam com a gente, né, em off, para dizer para a gente quando não está podendo fazer aquela atividade, quando a internet está acabando, olha, não se preocupe, mas eu vou dar um jeito. Então, eu acho que diante desse quadro tão desolador, foi um fato muito positivo. A gente falou muito isso nas reuniões de equipe, o quanto essa atitude trouxe as mães até a reconhecer que só quem sabe realmente dar aula é o professor, né? Então, tem sido uma interação muito boa. Ontem na reunião, a gente teve a reunião dos professores dos quintos anos e eles falaram isso, que os pais ligam, os pais perguntam, os pais dão sugestões de aula, inclusive, né? Porque a gente sabe que como hoje a escola pública, existem muitos pais que têm universidade, que estão na universidade, né? Então, dão sugestões de aplicar, deve colocar atividade. Então, eu tenho visto positivamente para a gente agir. O corpo docente, os alunos você tinha colocado para mim antes, só para esclarecer aqui para os colegas que tem atendimento misto, né? Vocês têm alunos da zona rural, é bem misto o perfil. Luciana, como você começou a discutir isso coletivamente com outra experiência, né? Ver o que está dando certo na tua escola, ver o que é que está dando certo em outros. O posicionamento, o pensamento, o sentimento dos gestores diante desse desafio da aula remota. Olha, o sentimento geral, não só dos gestores, mas de todos, é de angústia, né? Existe uma angústia, porque a escola sempre lhe deu com as dificuldades na escola, né? Mas a escola você apresenta um quadro. Hoje eu vi uma entrevista de uma das mentes de Pernambuco, né? E ele dizia que nós estamos tendo que correr ao tecnológico que a gente em 20, nós temos que correr em 10 semanas. Então, é angustiante. A gente dizer o que é que está fazendo, o que é que angustia, onde é que se pode ajudar. A gente tem tido alguns encontros, sim, para debater isso, né? Eu participei de 2 encontros, porque também estão sendo feitos do município. Uhum. Só para completar, Laisa, só para completar, para não esquecer o Estado, porque o Estado também, né? No Estado também nós estamos tendo vários encontros, né, de técnicos, de gestores, coordenação, professores, também para fazer essas análises. Eu acredito que o desafio seja imenso, mas acho que o diálogo pode a gente construir. E aí, Luciana, queria te pedir aqui para você expor para a gente qual a tua visão enquanto gestora nessa relação currículo e avaliação.
A gente tem um ano escolar 2020, um ano letivo atípico. A gente tem uma quantidade de dias letivos menor, a gente tem essa imersão na atividade remoto e a gente tem um sistema de avaliação interno nas escolas, nas redes e externas a elas. Então, queria que você, de repente, dividisse conosco aqui como é que você vê essa questão dessa relação do currículo com a avaliação nesse contexto de pandemia. Bem, nós teremos um mundo que não é mais o mesmo mundo, né? Então, a escola não pode ser a mesma escola, né? Então, o que eu penso é, hoje, inclusive, eu digo muito assim aos professores, esse momento é um momento de ligação da escola com o aluno. Nós não vamos poder espremer do aluno, nós não vamos poder agir como se ele estivesse na nossa frente. Ele não vai poder expressar tudo o que ele sente, né? Ele não vai poder mostrar suas dificuldades, não vai, até porque dentro de um grupo de WhatsApp, o aluno, raramente ele vai, principalmente o adolescente, dizer que não entendeu, mostrar a atividade errada, ou dele está inseguro. Então, nós estamos vivendo um momento totalmente atípico. E o currículo vai ser abalado, sim. As avaliações externas serão afetadas, sim. Porque mesmo que a gente volte hoje, nós já perdemos muito tempo, né? Nós já passamos por muitos dias. E tem mais. Nós temos um desastre sanitário vivido no mundo que a gente não vai poder voltar para a escola e fingir que ele não aconteceu. Ele vai ter que fazer parte desse currículo, porque ele é história. A gente está construindo uma história que daqui a 100 anos vai ser falada, né? Um dia a gente saiu para casa e até hoje estamos aqui 2 meses e pouco sem voltar para nossas escolas, para os nossos trabalhos, muita gente, né? Comércio, tudo. Então, o currículo vai ser abalado, a avaliação vai ser abalada. O momento histórico tem que fazer parte desse currículo, né? E quando a gente voltar, a gente vai ter uma nova escola. Isso não pode ser ignorado de forma alguma, né? A gente sabe que o poder público está passando, muitas vezes, e na maioria das vezes, está passando o trem dele direto, como se nada estivesse acontecendo, querendo marcar a prova de Enem, querendo marcar. Mas isso não vai funcionar. Não vai. Porque não existe escola, até as escolas particulares, que já têm a tecnologia na sua prática, ela está sentindo, porque na escola particular também tem aluno que tem dificuldade. Não é porque ele tem uma família estruturada, não é porque ele tem o dinheiro no banco, que ele não passa por questões de deficiências de aprendizagem, né? Certo. Roseli colocou aqui currículo e avaliação, e ela acrescentou e a aprendizagem, né? Entendendo que essa aprendizagem faz parte aí do currículo também, pensando na dimensão pedagógica da gestão escolar, a relação desse momento de transição onde a gente vive a aula remota em vez da aula presencial, e de repente possíveis prejuízos aí para esse processo de interação que existe na sala de aula, no olho a olho, no tete a tete, né? E que a atividade remota, de repente, não nos oferece. Não nos oferece mesmo, né? Não nos oferece, mas o que a gente tem que pensar é que hoje a atividade remota, ela é a única coisa que a gente tem. E a gente tem que usar ela, né, da forma que o nosso aluno sinta que a gente está, né, perto dele. Eu acho até que eu sempre digo isso nas reuniões. Os alunos, eles precisavam desse contato, porque a gente sabe das realidades. Eles esperam o horário de ir para a escola, chegam bem antes na escola. E esse aluno está lá, naquela realidade que a gente muitas vezes resgata ele, né? Esse é o aluno. É um lugar que se limpa, se arruma, né? Que se prepara uma comida gostosa, que tem alguém lá para dar o conselho. É a escola, ela não é substituída. Mas hoje nós estamos aqui nos olhando, nós sabemos da energia que estamos trocando, né? Então hoje a educação remota, esse momento remoto, ele nos remete a isso. É esse momento da gente estar perto, mesmo estando longe, né?
Eu acho que você já finalizou um pouco, mas aí queria que você especificamente trouxesse para a gente aqui quais são as suas perspectivas, quais as perspectivas da gestão escolar para o pós-pandemia, diante de tudo isso, de todos esses desafios que se levantaram, da acessibilidade à tecnologia, da aula remota, da dificuldade em atingir todos os níveis de ensino, as dificuldades do professor que você levantou, as dificuldades dos alunos. O que é que a gestão escolar pode ter de perspectiva para a escola no pós-pandemia? Como eu já disse, nós não teremos mais a mesma escola, né? Essa daí não existe mais, né? E nós vamos ter que planejar essa volta, porque essa volta, nós vamos ter um novo aluno. Porque eu até fiz um vídeo para os alunos que nele eu dizia, gente, vocês nunca imaginaram que eu ia mandar vocês pegarem o celular para estudar, né? E hoje o celular é justamente a ferramenta que está nos dando essa oportunidade. Justamente, gente, não esqueça de pegar o celular para estudar. Então, quando esse aluno voltar, nós vamos ter que ter outra perspectiva. Nós vamos ter que ter outro olhar para essa tecnologia. Não vai ser assim, amanhã a gente volta, então vamos desligar os computadores e esquecer. Porque hoje, Einstein sempre disse, né, que uma mente depois de aberta, nunca mais ela volta para o lugar. Então, a gente não vai mais poder voltar sem esquecer o que a gente está construindo agora. Então, as escolas vão ter que ter uma outra perspectiva em relação a isso, né? Vamos receber muitos alunos que vão ter perdido suas famílias, né? Mas a gente vai ter que criar um novo ambiente para receber esse aluno. Não só esse aluno, como esse professor também, né? Como esse porteiro, como essa merendeira, como essa pessoa da secretaria. Nós teremos que vamos nos ressignificar, porque nós temos uma nova escola para receber. Inclusive, hoje eu tive a informação que vamos passar por um processo de organizar a rede, né, a qual que eu faço parte. Vamos reorganizar como vai voltar. Não é quando vai voltar, mas como vai ser essa volta, né? Como vai se dar essa volta. Então, eu achei isso bom, porque a gente não tem que só pensar no agora, a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai fazer para voltar. A gente não vai voltar do mesmo jeito. A gente não vai ter aquele pátio cheio, né, aquela muvuca dos alunos. Não, a gente vai ter que ter um novo organizar para receber essa escola. A gente vive hoje numa sociedade conectada, né? E como a democratização da tecnologia não aconteceu num período, enfim, até aqui, e emerge aí a necessidade dela acontecer, né, de acontecer. A gente precisa ter esse acesso. Ao menos na escola, a gente não consegue garantir que isso chegue até o aluno, nem nas escolas a gente tem, na verdade, esse acesso à tecnologia como nós deveríamos, né? Não sei se a tua escola dispõe de rede para utilizar, para fazer o trabalho, enfim. Não. Mas a gente, enquanto escola, não tem, os nossos alunos também não têm, e a gente vive aí diante desse desafio de trilhar esse caminho. Nesse momento agora, a gente vai abrir um pouco mais para as perguntas que os participantes queiram fazer. Algumas eu abordei aqui, né? Eu tentei fazer as duas coisas, puxar um debate e ler algumas perguntas aqui. Outras a gente vai deixar em aberto aí, porque as pessoas podem ter a curiosidade, assim, já que a gente está em Olinda, né, de como é que essa gestora conseguiu colocar esse bloco na rua, digamos assim, mesmo faltando alguns instrumentos, de repente o estandarte não está nas cores que eles gostariam. Pergunta da professora Marcela: vocês acham que com a vinda dessa pandemia, o governo e os municípios vão se organizar em relação às tecnologias? Eles vão ter que se organizar, né? Eles vão ter que se organizar, porque agora a escola vai à luta para que essa necessidade seja respeitada, né?
Porque eu acho que a gente passou muitos anos, a questão da tecnologia na escola foi uma coisa muito subjetiva, ela realmente não aconteceu. Tem, como a gente já comentou antes, tem escola que tem computador, mas não tem internet. Tem escola que tem internet, mas não tem o computador. Tem escola que não tem nenhum dos dois, né? No caso, a minha escola, por exemplo, eu estou com toda essa garra, essa felicidade, porque eu acho que a gente tem que colocar isso mesmo, mas a nossa escola mesmo é a internet e a gente que paga. Somos nós que fazemos a cotinha, né? E pagamos. Mas hoje nós sabemos a necessidade. Não? A gente agora sente na pele o que é a gente não ter o acesso. Porque talvez se a gente tivesse essas organizações na escola, esses espaços, a gente também teria um professor que pesquisasse mais, que fosse para esse espaço na hora da sua atividade, né? Então a gente vê que a dificuldade ela foi instalada porque a gente não tem esse recurso, né? O máximo que a gente... O sucesso era o DVD na sala de aula antigamente. Hoje a gente bota o data show. Mas, de todo jeito, isso é uma coisa partida. O aluno não sabe trabalhar com o seu celular para o estudo. Por que não sabe? Porque a gente não tem esse recurso. Então, a escola vai ter. Então, eu acho que isso deve ser uma pauta, uma bandeira que as escolas têm que levar, né? Precisamos disso. Tem uma pergunta aqui de Conceição. Como registrar essa aula remota para validar a carga horária? Como é que vocês têm feito o registro dessa aula remota? Bem, como a gente começou um pouco antes, né, da rede municipal, então a gente criou nossas planilhas, né? Nós temos uma planilha que o professor registra aquele dia, qual foi o conteúdo trabalhado, qual foi a disciplina, qual foi o suporte tecnológico que ele usou, se ele usou o Classroom, se ele usou só o WhatsApp, se ele foi buscar vídeo no YouTube. Então, e com isso também, a presença do aluno, se o aluno fez a atividade, se ele estava na aula naquele dia, porque tem como a gente ver, né, o acesso do aluno. Inclusive o Classroom tem a chamada do aluno naquele dia. Então, depois disso, a gente criou também a planilha que vai dizer, a gente criou também as fotos, os vídeos, aquela coisa que vai validar, né? Então, não são poucas as pastas com fotos, com evidências, com o aluno fazendo atividade, com a imagem do Zoom, onde os professores, quando usam a plataforma para encontros, né, da turma, vamos tirar tudo. A gente está registrando tudo, estou fazendo verdadeiros portfólio de tudo que está acontecendo. Porque a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente vai precisar validar isso. Porque existem muitas correntes lutando para não validar essa aula. E só quem está aqui, quem está lutando, passando 24 horas, organizando toda uma estrutura de escola para suprir, é quem sabe o que está realmente acontecendo, né? Algumas pessoas fizeram algumas perguntas voltadas para o que a gente pode visualizar de ponto positivo que esse processo que a gente está vivenciando agora, se é que a gente encontra, né? Mas o que a gente pode identificar como ponto positivo dessa experiência que a gente está vivendo, em que a vida humana está ameaçada, o nosso emocional está mexido, e da sociedade como um todo, e para a escola, para esse exercício de que a escola está vivenciando agora, o que a gente pode tirar de positivo nisso? O que é que você vê como ponto positivo dessa experiência que você está desenvolvendo agora? Olha, Laísa, eu penso que a gente tem que tirar o positivo de tudo que a gente vive. Nesse momento, que realmente é um momento que a gente se amedronta com tudo que a gente acompanha, com todas as atitudes que vão de encontro a esse momento, querendo negar uma coisa mundial, né? Mas o positivo que eu vejo hoje é a gente ver uma mãe aprendendo a mexer no tecnológico. É o aluno acordar e chegar e perguntar, professora, vai ter aula hoje? Né? É o professor dizendo, eu vou comprar um celular melhor para eu poder mexer em tal tecnologia. Então, nós estamos avançando. Essa dor que a sociedade está vivendo fez com que a gente também tivesse esse avanço. Nós vamos ver que futuramente isso vai ser muito rico, né? Eu
não posso falar que tenho muita dificuldade, porque já gosto, mas as pessoas que talvez tivessem vontade de aprender, mas não tenham aquela necessidade, aquele impulso. E hoje já está aí fazendo, gravando vídeo. Eu já acho que vou ter perder um bocado de professor que vão virar blogueiros, porque é muita gente gravando vídeo e cada vez mais, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar isso como positivo. A gente viu agora como é que a tecnologia pode ajudar realmente na aula. Não é só a gente botar um vídeo para o aluno assistir. É a gente saber como é que a gente pode entrar com esse aluno numa sala de bate-papo, como a gente pode colocar uma aula para ser vista e debatida. Então, essa dor fez a gente aprender. Uhum. A professora Doriele coloca aqui, e os vínculos afetivos construídos na escola? Como isso tem se apresentado entre e pais neste momento? Bem, eu acho que isso é a coisa mais bonita que tem se apresentado, porque o cotidiano da escola, a gente vive muitas coisas bonitas, né? Muitas histórias transformadas, a gente tem uma marca muito forte na vida dos nossos alunos. E se a gente não tiver essa visão, a gente não é educador, porque nós não estamos lá só para colocar aquele monte de aprendizagem, de livros, não. Nós estamos ali para conectar uma relação que vai ser para a vida toda, né? Então, nesse momento que a gente tem uma coisa tão impessoal, a gente tem tido muitos exemplos de que a afetividade ela vai além desse físico, porque é o pai de manhã, professora, muito obrigada por sua paciência, né? É o aluno dizer na turma que está com saudade deles. É a professora postar uma aluna dizendo que está muito preocupada porque queria mudar a vida dela através do estudo e está tendo que usar essas ferramentas e que não está muito segura. Aí a professora dá aquele conselho e no final ela diz muito obrigada, professora. A gente, mesmo longe, a gente está conversando. Então, é assim que a afetividade se faz. É o bom dia que a gente não abriu mão do bom dia da escola. A gente não abre mão porque a professora faz aquele vídeo, faz a prece, faz aquela conversa. Então, está tudo gravado, tudo guardado, serão nossos arquivos para o futuro. A gente sabe o quanto a gente trouxe essa afetividade, que ela não pode estar longe da gente em lugar algum, mesmo de frente para uma máquina. Tem uma pergunta muito importante, o nome da escola e onde ela fica, e tem algumas pessoas perguntando se você tem turmas de alunos da zona rural. Diga o nome da sua escola. Primeiro, eu vou dizer o nome da escola. Eu tenho 2 escolas do coração, né, gente? Que de vez em quando eu trabalho no EREM Dr. Luiz Cabral, no estado. Eu sou educadora de apoio lá. E a escola que eu sou gestora é a Escola Isaurina de Castro e Silva, que fica no bairro de Ouro Preto, em Olinda. A escola que eu tenho muito orgulho, a gente usa essa hashtag orgulho de ser Isaurina, porque tudo que a gente colocar, a turma abraça. Então, isso é muito bom. Isso é educação realmente afetiva. E a outra pergunta me fugiu, Se você tem alunos da zona rural. Sim. Nós temos sim. Nós temos a maioria dos nossos alunos da zona rural são os alunos da EJA. Os alunos da EJA, uma boa parte deles são da zona rural. Então é aquela pessoa que passou muito tempo sem estudar e hoje sabe que tem uma escola, e eles vão. E nós temos o segmento que nós temos mais dificuldade hoje dessas aulas é a EJA, né? Porque eles têm vergonha, porque eles não têm o acesso mesmo, não têm o telefone mesmo, né? Então, da EJA, nós temos alguns professores que são os da EJA inicial que estão conseguindo, né? Porque já tinham esses grupos, estão conseguindo uma boa parte dos outros. A gente ainda tem essa dificuldade. A EJA a gente apresenta, mas nós estamos fazendo o recurso de imprimir as atividades, né? E agora com a ideia que eu tive ontem, vamos mandar um CD com o áudio do professor para ver se ajuda, né? Mas temos sim. E essa parte a gente sofre porque o acesso deles realmente eles não têm.
Luciana, na live de ontem, a nossa convidada ela trouxe uma sugestão, sugerir um portal que fala sobre a questão emocional na educação. Você teria alguma sugestão de material, de acessibilidade, onde a gente pudesse, através assim, de informação, que a gente pudesse ter mais informações sobre a escola? Algo que você queira sugerir para os participantes da nossa live de hoje? Sim, Laísa, eu tenho sim. Bem, eu digo sempre que hoje a escola saiu da escola e foi para a casa do aluno. Então, nós hoje estamos na casa do nosso aluno, né? Então, acho que hoje, a gente sempre falou em abertura disso, que o pai, a mãe, o professor precisa conhecer a escola. Mas hoje, mais que nunca, isso é necessário, né? Então, eu andei observando, estudando um pouco, e eu vi um aplicativo que também tem a plataforma no computador, que é o Clique Escola. Tudo que você quiser saber de uma escola, você vai encontrar lá. Né? A formação dos professores, a nota das avaliações, os recursos que chegam. Então, é uma ferramenta muito importante para nós que fazemos a educação. Né? A nossa escola está lá, aberta para todo mundo ver. E isso é democracia, é tudo claro para todo mundo ver. Né? Eu tenho também uma plataforma muito boa para os professores de ciências, matemática, língua portuguesa está agora em elaboração, que é a Khan Academy, que é de atividades. A Simplifica, que a rede está usando, é muito rica, trabalha muito essa coisa da interdisciplinaridade, também da inteligência emocional, né? É muito rico também. As plataformas do DTE têm muitas atividades boas, então nós temos hoje muitos recursos. Se a gente colocar, se a gente pesquisar, a gente vai ter muito pano para as mangas quando a gente voltar para o chão da sala de aula. Sobre aula remota, eu fiquei pensando, mas espera aí, como é que você vai substituir a sala de aula? Até que me vi como pesquisadora numa reunião com os colegas e aquilo me trouxe uma energia, um gás, e aí eu fiquei pensando, ver as pessoas com quem você constrói a educação. Fiquei imaginando os alunos vendo os colegas, vendo as professoras, e esse vínculo de afetividade, né, em que a escola é um belo dia, eles acordaram e disseram assim, olha, não tem aula. E não tem aula hoje, não tem aula amanhã, não tem aula depois, e essas pessoas com quem eles conviviam sumiram do seu cotidiano, as pessoas estão em casa, e nesse momento aqui em que a gente está realizando essa live, essa ação do programa de pós-graduação da UPE, Juntos em Live, tem proporcionado para a gente se encontrar, se ver, trocar ideia, trocar experiência. São professores, alunos, pais, tenho visto pais aqui participando também, o que prova para a gente que essa temática da gestão escolar, a temática da educação, é uma temática que importa para toda a sociedade. É importante esse debate, essa reflexão. E queria, Luciana, desde já agradecer a você pela participação, pelo sim, é um desafio, foi um desafio para mim, acredito que tenha sido um desafio para você também. Chegou mais uma perguntinha aqui. Como gestores escolares têm compartilhado as suas experiências? Eu acho que a gente até falou um pouco aqui, né? Mas se você puder evidenciar mais. Bem, nós temos compartilhado as experiências nas reuniões, né? A rede tem criado reuniões com blocos de gestores para discutir o que estão fazendo, trocar figurinha com o outro, né? Nós temos os grupos também. Eu sou um pouco tímida, não parece, mas sou. Né? Parece, sou sim. Mas, assim, alguns gestores têm me procurado, perguntado como é que tá fazendo, como é que tu conseguisse? E a gente vai trocando essas figurinhas. É importante, sim. Então, a gente está aqui, o canal está aberto, né? Quem quiser também, eu estou aqui. Eu não tenho nenhuma varinha de condão, eu não tenho nenhum livro de receita pronto. A gente tem força de vontade, a gente se juntar como equipe, é o que a gente tem. Sou muito orgulhosa do trabalho que a gente realiza.